Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós queremos falar sobre a dignidade do Cordeiro. E sobre este tema nós escolhemos Apocalipse capítulo 5 e vamos ler a partir do versículo 11. Vamos ver o que o Apocalipse diz. Olha. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, que é uma referência ao Hades, o mundo das almas dos mortos, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Somente até aqui a leitura. Bom, o que nós temos aqui, meus irmãos, é um culto celestial. O que nós acabamos de ler aqui, de acordo com o escritor do Apocalipse, nós temos aqui um culto celestial, onde, diante do trono de Deus e ao redor, se encontram quem? Vamos lá. E cantavam, vamos lá. E olhei, e eis a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares. Você vê que aqui nós temos uma cena celestial, mas no centro de tudo, no trono, bem no centro, mais próximo de Deus, encontra-se o Cordeiro. Vamos ler mais para trás um pouco, para entendermos melhor. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que é uma referência ao Hades, o mundo das almas dos mortos, o mundo dos espíritos, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Aqui eu interrompo a leitura para fazer uma pergunta aos católicos. Os católicos dizem que Maria nasceu sem pecado. Daí é que vem a doutrina, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Esta ideia, este dogma da Imaculada Conceição de Maria, ela nasceu onde? Onde é que teve origem este ensino? No proto-evangelho de Tiago. Lá se diz que Maria foi concebida sem pecado. Assim como Jesus Cristo nasceu sem pecado, então diz-se, de acordo com o proto-evangelho de Tiago,
e daí foi seguido pelos pais da igreja como Orígenes e muitos outros. Eles sustentaram, eles pregaram que Maria foi concebida sem pecado. Então vamos lá. Mas olha o que o Apocalipse diz, 5:13. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. Quando o Apocalipse foi escrito nesta época, lá por volta do ano 100, de acordo com outros 110, Maria já tinha falecido. Ok, meus irmãos? Maria já tinha falecido. Então vamos lá. Historicamente ela já tinha falecido. Então, onde é que Maria se encontra? Porque aqui foi procurado quem era digno de abrir o livro com 7 selos. Aqui foi procurado quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E ninguém no céu. Se procurou entre os anjos, todos os seres celestiais. Ninguém foi encontrado digno. Nem na terra. Quando o livro do Apocalipse foi escrito, Maria não estava mais na terra, não estava mais viva. Nem debaixo da terra, que é uma referência ao Hades, o mundo dos mortos e de todos os espíritos. Aqui, Maria com certeza se encontrava no Hades. E é interessante que, se Maria tivesse nascido sem pecado, você pode ter certeza que ela seria digna. Pode ter certeza, meu irmão, que Maria seria digna. Mas o fato de se procurar alguém digno no céu, na terra, ou debaixo da terra, que é no Hades, e não foi encontrado digno, isto é uma prova de que ninguém nascido de mulher nasceu sem pecado, a não ser um, que é Jesus Cristo. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Agora veja bem, Cristo venceu o quê? Vamos aqui pela ordem. Venceu o pecado, em todas as coisas ele foi provado, diz o autor da Carta aos Hebreus, mas sem pecado. Venceu o pecado, venceu a morte quando ressuscitou dentre os mortos, venceu o que mais? Venceu o Hades, porque sua alma foi tirada do Hades. Está escrito no Salmo 16:10: pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Venceu o que mais? Venceu todas as potestades e espíritos adversos. Está escrito em Hebreus 4:8-10, pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Isso faz uma referência à vitória de Cristo, às forças adversas, forças espirituais. Quando Cristo foi entronizado, está lá em 1 Pedro 3:20-22, tudo lhe ficou sujeito: principados, potestades, dominações, tronos, anjos, arcanjos, tudo ficou sujeito a Cristo, tudo ficou subordinado a Cristo, toda a criação ficou sujeita a Cristo. Então, é por isso que o autor diz: disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu essas coisas que eu elenquei, para abrir o livro. Ele venceu para abrir o livro, ou seja, para revelar
os mistérios de Deus à humanidade, para abrir o livro e desatar os seus selos, revelar a mensagem que estava oculta, que estava trancada no livro. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Aqui o autor faz uma referência ao cordeiro que é Cristo, a sua morte no Calvário. E tinha 7 pontas e 7 olhos. As 7 pontas aqui representa poder. 7 pontas ou 7 chifres. 7 é o número da perfeição, da plenitude, do todo. Então, por que o cordeiro tinha 7 pontas ou 7 chifres? Isso representa que o cordeiro é todo poderoso. O cordeiro tinha 7 pontas. 7 pontas na simbologia bíblica, que 7 é o número do todo, da perfeição, da plenitude, da inteireza. Pontas, poder. Então ele tinha todo o poder. Aqui o autor, neste simbolismo, ele já defende a onipotência do cordeiro. Para aqueles que dizem que Cristo não é onipotente, aqui na simbologia bíblica do Apocalipse, Cristo, o Cordeiro Imaculado, ele é aqui apresentado como tendo 7 pontas, ou seja, ele tem todo o poder. O Cristo é aqui apresentado como o Todo-Poderoso. É por isso que em Apocalipse 1:8 está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que era e que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. E há uma variante, de acordo com uma variante em Apocalipse 1:11, nós lemos exatamente assim, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, de acordo com alguns manuscritos do Apocalipse, em Apocalipse 1:11 está escrito assim, dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E aí segue. Então, tudo isso combina com o que se lê literalmente, com o que se lê na simbologia aqui. O cordeiro tinha 7 pontas. Isso significa que o cordeiro era todo poderoso. E o cordeiro tinha 7 olhos. Esses 7 olhos do cordeiro, veja bem, e as 7 pontas, elas representam algo. 7 pontas transmite a ideia de todo poder, poder total. 7 olhos, olhos fala de visão, de vista. Então, nos 7 olhos nós temos o que? Onipresença ou onisciência. O Cordeiro, o Messias, o Cristo, ele não é apenas todo poderoso, mas ele é todo onisciente. Ele conhece todas as coisas, ele vê todas as coisas. É por isso que as 7 pontas e os 7 olhos no cordeiro representam 2 coisas: 7 pontas, todo poder, 7 olhos. Ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Mas o que essas 7 pontas, esses 7 olhos representam, além do que eu já transmiti aqui, essas 7 pontas e esses 7 olhos no cordeiro representam o quê?
Bom, de acordo com o próprio autor do Apocalipse, são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E estes 7 Espíritos de Deus, que são representados por 7 pontas e por 7 olhos no Cordeiro, estes 7 Espíritos de Deus, eles são pela primeira vez mencionados aqui em Apocalipse 1, 4, o que diz aqui, ó. E dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Pela primeira vez, os 7 Espíritos, eles são mencionados aqui em Apocalipse 1, 4, como estando diante do trono de Deus. Estes 7 Espíritos, meus irmãos, vamos ver bem aqui se eu encontro aqui com facilidade, onde Cristo diz, vou procurar aqui, que tem os 7 Espíritos, além do que nós já lemos aqui. Pronto, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, estes 7 Espíritos que se encontram diante do trono de Deus, eles pertencem ao Cordeiro. E esses 7 Espíritos são realmente, literalmente, 7 Espíritos. De acordo com alguns intérpretes, eles acreditam que esses 7 Espíritos são os 7 arcanjos da tradição judaica. Não, mas não é isso, queridos. Os 7 Espíritos, que são representados por 7 olhos do Cordeiro, 7 Espíritos que se encontram diante do trono de Deus, e que aqui em Apocalipse 3:1 diz, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Cristo aqui falando, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Estes 7 Espíritos, lembre-se, 7 é o número da perfeição, da plenitude, da totalidade. Os 7 Espíritos, na verdade, é uma simbologia do Espírito Santo em sua onipotência. O que o autor do Apocalipse está passando aqui é que Cristo tem a plenitude do Espírito Santo. Os 7 Espíritos representam o Espírito Santo na sua plenitude. E digno de nota é, meus irmãos, de todos os homens nascidos, apenas Cristo, lembrem-se, apenas Cristo possui os 7 Espíritos de Deus. Apenas Cristo possui a plenitude do Espírito Santo. Muitos homens foram cheios do Espírito Santo, mas apenas Cristo tem a plenitude do Espírito Santo. Por isso é que aqui está escrito que o Cordeiro tem 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. E esses 7 Espíritos de Deus é uma representação do único Espírito de Deus que está em Cristo, o Espírito Santo. Ok, meus irmãos? Então vamos aqui. Que são 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Quem tomou? Cristo. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E por que eles se prostraram diante do Cordeiro? Porque na simbologia aqui do Apocalipse, conforme o Cordeiro é descrito, ele é Deus, ele tem todo o poder. Por isso ele é representado, desenhado como tendo 7 pontas. Ele tem todo o conhecimento, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Por isso ele tem 7 olhos, ele tem a plenitude do Espírito Santo. Por isso ele diz, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E é por todas essas coisas e pelo fato dele ter morrido de forma imaculada que ele é adorado. E havendo tomado o livro,
Os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, ó, porque foste morto. A dignidade aqui, neste quadro do Cordeiro, reside no fato de que ele foi morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. A dignidade do Cordeiro aqui, ela está baseada na morte do Cordeiro. E com o seu sangue ele comprou homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui eu aproveito para dizer para vocês que esta ideia de que vamos morar no céu, ela é falaciosa. Procure em todo o Novo Testamento, em todo o Antigo e em todo o Novo Testamento, você não encontrará um versículo que diga que vamos morar no céu. Reinaremos com Cristo aqui na terra para todo sempre, a começar pelo reino milenial. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, ó, digno é o Cordeiro. Aqui nós vemos toda a criação, toda a criatura de Deus, dizendo: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e ações de graça. E ouvia toda a criatura, e ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono. Primeiro se faz referência a Deus, e ao Cordeiro, ao Filho, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Professor, eu quero fazer uma pergunta. Deus aqui é o Pai, o Cordeiro é o Filho. Então a adoração aqui ela é dirigida primeiro ao Pai e segundo ao Filho. E o Espírito Santo, ele não recebe adoração, professor? O Espírito Santo, onde é que ele se encontra? Irmão, lembra do que eu falei há pouco? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é representado como sendo 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, conforme Apocalipse 1:4. Esses 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, que é o único Espírito Santo, que é o Espírito de Deus e que é também o Espírito de Cristo, é isso que Cristo diz aqui, Apocalipse 3:1, isto diz aquele que tem o Espírito, ou os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo. E este Espírito Santo que é representado por 7 Espíritos, e esses 7 Espíritos é desenhado no Cordeiro como sendo 7 pontas, 7 olhos, e que fazem parte do Cordeiro. Já estou respondendo a sua pergunta: onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele está no Cordeiro e está em Deus. O Espírito Santo, ele é inerente ao Cordeiro, por isso o Cordeiro é pintado como tendo 7 olhos e 7 pontas, que são os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. E estes 7 Espíritos são chamados Espíritos, ou os 7 Espíritos de Deus, que é apenas um Espírito. Então, assim como o Espírito pertence ao Cordeiro, assim também o Espírito pertence a Deus, por isso que é chamado Espírito de Deus. Então você pergunta: onde está o Espírito Santo na adoração? O Espírito está no Pai e no Filho. Aqui nós temos a Trindade, meus irmãos. É a Trindade que é adorada.
É só ter cuidado na leitura e saber ler entre linhas. Ok? Vamos lá. Vou ler mais uma vez. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono, Deus, e ele tem os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus que se acham diante do trono, estão também no próprio Deus. E ao Cordeiro, o Espírito de Deus, ele também está no Cordeiro. Sejam dadas ações e graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. E quem é que vive para todos sempre? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam um único Deus. Ok, meus irmãos? Então eu aproveito aqui neste vídeo para dizer para vocês uma coisa. Essa história falaciosa, este conto de dizer que Cristo foi divinizado apenas nos dias de Constantino, é uma falácia. Cristo, no livro do Apocalipse, e até antes, nos escritos de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de Paulo, Cristo é apresentado como Deus. Ok, meus irmãos? Não é verdade que Cristo foi elevado a Deus, foi divinizado apenas nos dias de Constantino. Não é verdade. Tertuliano, do 2º século para o 3º, ele pregou sobre a Trindade e ele apresentou com muitos argumentos insofismáveis que o Cristo, ele é Deus Todo-Poderoso com o Pai e com o Espírito Santo. Atenágoras também pregou que o Cristo é Deus Todo-Poderoso. E assim todos os pais da igreja, tanto antenicenos como pós-niceno, pregaram que Cristo é Deus. Justino de Roma pregou que Cristo é Deus. Justino também viveu no 2º século, assim como Orígenes, assim como Irineu, assim como Pápias de Hierápolis. Todos esses professavam a divindade de Jesus Cristo. Ok? Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de agradecer pela sua atenção, tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Amém.